Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então tá bom. Hoje nós vamos iniciar com a aula de português, tá bom? Dia 8/5, né? 8 de maio, sexta-feira, tá bom? Já encerramos a primeira semana, né, da nossa volta às aulas online, tá bom? Passa rapidinho, não é verdade? Então vamos lá, pessoal. Olha, antes de nós iniciarmos a aula de português, dois recadinhos, tá bom? Não se esqueçam que hoje vocês têm que encaminhar para mim, lá no meu WhatsApp, por áudio, ou escrevendo, ou pela CAN também, se vocês quiserem, né? O nome do livro ou do gibi que vocês leram durante essa semana e o nome dos personagens ou do personagem que vocês mais gostaram, tá bom? E também não esqueçam de continuar colocando os elogios no potinho ou no saquinho para a mamãe para ser dado no domingo, tá? E não se esqueçam de tirar a fotinho para a professora ver o trabalhinho de vocês, tá bom? Hoje, além da aula de português, vocês vão estar recebendo no grupo, tá? Um vídeo do Aguinaldo, tá? Explicando como vocês podem fazer um cartão para o Dia das Mães muito simples, muito bonitinho. Então, se vocês quiserem, né, eu gostaria muito que vocês fizessem. Aí vocês podem dar junto com o potinho dos elogios, tá bom? E também vocês vão estar recebendo um vídeo, tá? Da aula de uma aulinha de ciências muito legal, tá? Que eu gostaria que vocês assistissem. Esses vídeos que a professora encaminha de aulas complementares, eles são muito importantes para vocês estarem assistindo, tá bom? É para complementar a aula, para tirar alguma dúvida, para fixar melhor, tá bom? Então é bem importante que vocês estejam assistindo os vídeos das aulas complementares, ok? Então vamos iniciar. Página 60, momento da gramática. Substantivo, gênero e número. Muito fácil, tá? Nós já trabalhamos também um pouquinho na sala de aula, então agora a professora vai retomar para vocês fazerem as atividades na apostila. Tudo bem? Então vamos lá? No terceiro ano, você aprendeu a identificar, a definir e a classificar o substantivo. Você se lembra da definição dessa classe gramatical? Ano passado, no terceiro ano, vocês já aprenderam sobre substantivo e esse ano, logo que nós iniciamos a aula, a professora também retomou e explicou a definição do substantivo. Então, vamos lá? Os substantivos são palavras que servem para dar nome às pessoas, aos animais, às plantas, aos objetos, aos lugares, às ações, às ideias, às instituições, às sensações, aos sentimentos, ou seja, a tudo que tem um nome. Então, professora, eu gostaria que vocês, com o marca-texto, grifassem, tá? Essa definição aqui de substantivo, tá bom? Além disso, você aprendeu que o substantivo pode ser classificado em comum e próprio. Então, substantivo é aquela palavra, né, que serve para dar nome a tudo aquilo que existe, tá bom? E esse substantivo, ele pode ser classificado em comum e próprio. Lembra na sala de aula que nós já fizemos as atividades, substantivo comum e próprio? Substantivo comum é aquele, por exemplo, flor é um substantivo comum. Por quê? Flor. Existem muitas flores, não é? Cachorro é um substantivo comum, porque existem vários cachorros. Agora, Agnes, substantivo próprio, é o meu nome próprio, não é? São Paulo, substantivo próprio, é o nome de um estado, é um substantivo próprio desse estado. Os substantivos comuns devem ser escritos com letra minúscula. Os substantivos próprios devem ser escritos com letra maiúscula, tá bom?
Podem ser primitivos e derivados, concreto e abstratos. Daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos lá agora para gênero dos substantivos. Vamos ver o que é gênero dos substantivos. Leia esta carta de reclamação e perceba os substantivos usados. Quero fazer uma reclamação. A folhinha está muito ruim. Não tem mais jogos e só vem curiosidade chata às vezes. Folhinha é um suplemento, é um jornal que vem dentro do jornal A Folha do Estado de São Paulo. E esse jornalzinho, ele é escrito para crianças, tá bom? Então, por favor, voltem com os jogos, porque senão eu vou ler a última página da folhinha. Aliás, eu só vou ler a última página da folhinha. Ana Paula Chaves Silva. Então, a Ana Paula escreveu uma carta de reclamação lá para a folhinha, para o jornal, tá bom? Você conseguiu identificar os substantivos usados pela autora da carta? Vamos checar? Então, vamos ver os substantivos? Reclamação, folhinha, jogos, curiosidade e página. Agora responda as questões propostas. Quais artigos? Lembre dos artigos? O, os, a, as, uns, uma, umas. Poderiam acompanhar essas palavras? Então, muitas vezes, o substantivo ele vem acompanhado de quem? Do artigo. O artigo vem antes, tá? Então, o artigo sempre vai acompanhar aquele substantivo e ele vai definir o quê? Se esse artigo, no caso, é feminino ou masculino. Se eu usar os artigos o, os, uns, é um artigo que? Masculino. Se eu usar os artigos a, as, uma, umas, esse artigo será feminino, tá bom? Então, isso que é o gênero do substantivo. Então, vocês vão escrever quais artigos vão acompanhar esses substantivos aqui em cima. Por exemplo, reclamação. Qual é o artigo? Pode ser o quê? O a ou umas, não é verdade? Folhinha. Quais são os artigos que podem acompanhar o substantivo folhinha? Quais são os artigos que podem acompanhar jogos? Quais os artigos que podem acompanhar curiosidade? E quais são os artigos que podem acompanhar a palavra página? Tá bom? As palavras reclamação, folhinha, curiosidade e página são substantivos femininos ou masculinos? Por quê? Tá? Então, vocês vão dizer se esses substantivos são masculinos ou femininos. Por quê? Porque eles são acompanhados dos artigos. Aí vocês vão escrever quais são os artigos, tá bom? Página 61. A palavra jogos é um substantivo feminino ou masculino. Por quê? Jogos é um substantivo feminino ou masculino? Vocês vão dizer qual, se ele é masculino ou feminino. Porque ele é acompanhado do artigo, né? Aí vocês vão responder também, tá bom? Com base em suas respostas, é possível afirmar: quando um substantivo pode ser acompanhado dos artigos a, as, uma, umas, ele é um substantivo feminino. Vocês podem também grifar com o marca-texto, tá bom? Quando um substantivo pode ser acompanhado dos artigos o, os, uns, ele é um substantivo masculino. Também podem grifar com o marca-texto. Então, foi aquilo que a professora explicou. Quando um substantivo é acompanhado dos artigos o, os, uns, ele é um substantivo masculino. Quando o substantivo é acompanhado pelos artigos a, as, uma, umas, ele é um substantivo feminino. Esses três substantivos, portal, canal e telefone, não terminam nem com a letra A, nem com a letra O, que muitas vezes define, né, se o substantivo é masculino ou feminino. Como é possível definir se eles são substantivos masculinos ou femininos? Da mesma forma como fizemos anteriormente.
podemos colocar os artigos ao lado deles. Então, por exemplo, portal. Eu não digo a portal, é o portal. Então, ele é um substantivo masculino. Olha lá o artigo, né? Acompanhando. O canal. Eu não digo a canal. Olha o artigo o. Então, ele é um substantivo masculino. O telefone. Eu não digo a telefone. Então, eu digo o telefone. O masculino, artigo, tá bom? Portanto, o substantivo será feminino quando admitir os artigos a, as, uma e umas. Exemplos: a mãe, as filhas, uma mulher, umas senhoras. O substantivo será masculino quando admitir os artigos o, os, um e uns. Exemplo: o pai, os filhos, um homem e uns senhores. Quando falamos em gênero dos substantivos, estamos falando em masculino e feminino. Tá bom? Então, quando nós falamos em gênero do substantivo, nós estamos falando se o substantivo está no feminino ou ele é masculino. Tá bom? Então, gênero masculino e feminino. E a importância do uso dos artigos, acompanhando esse substantivo, para defini-lo. Tá bom? Agora nós vamos para número dos substantivos. Falamos sobre gênero, agora nós vamos falar sobre número dos substantivos. Releia outros substantivos retirados das cartas de reclamação que você estudou. Colegas, moradores e animais. Todas essas palavras são substantivos. Elas dão nome a algo que existe. Eles estão no plural ou no singular? Perceberam o número do substantivo? Se o substantivo está no plural ou no singular. O que vocês acham? Colegas, moradores e animais. Eles estão no singular ou no plural? Como você chegou à resposta anterior? Por quê? Também definindo os artigos. Se eu usar o artigo no feminino, por exemplo, se eu usar a colegas, não, as colegas. Então, é mais do que um. Então, é plural. Eu não digo o moradores, eu digo os moradores. Então, substantivo e artigo no plural. Eu digo o animais ou os animais? Substantivo e artigo no plural, mais do que um. Singular é único, plural sempre mais do que um. Tá bom? Eu digo a bola, é uma única bola, singular. As bolas, mais do que uma bola. Então, ela está no substantivo, está no plural. Tá bom? Página 62. Portanto, podemos afirmar: para fazer o plural dos substantivos, geralmente acrescentamos a letra S. Mas existem outras formas de fazer o plural dos substantivos. Veja o quadro a seguir. Então, nós temos substantivos no singular e no plural. Valor, singular. Plural, valores. Jardim, singular. Plural, jardins. Matriz, singular. Plural, matrizes. Varal, singular. Plural, varais. Funil, singular. Plural, funis. Anzol, singular. Plural, anzóis. Papel, singular. Plural, papéis. Quando falamos em número dos substantivos, estamos falando em singular e em plural. Gênero do substantivo, se ele é feminino ou masculino. Número do substantivo, se ele está no singular ou se ele está no plural. Facinho, não é? Então vamos lá. Jogo rápido. Atividade 1. Passe as frases a seguir para o feminino. Então essas frases estão no masculino, vocês vão reescrevê-las no feminino. O pai e o filho foram ao clube ontem. Tá? Feminino de pai e o feminino de filho. Vão reescrever as frases com esses substantivos no feminino. B. O macaco comeu toda a banana. Vão passar para o feminino o substantivo macaco e o artigo também, não esqueçam, né? Tem que acompanhar. O leão fez a festa quando viu a carne.
Vamos passar para o feminino, o artigo e o substantivo leão. D, aquele homem saiu apressado. Vocês vão passar para o feminino a palavra, o substantivo mulher. Tudo bem? E o aquele também, né? Tem que passar para o feminino. Página 63. Reescreva as frases no plural. A. O cachorro late toda noite. Vocês vão reescrever essa frase, mas no plural. Não é um cachorro, tá? São mais do que um. Então, o artigo e o substantivo, cachorro, irão para o plural. O verbo também, late, né? A menina está feliz com a nota. Então, vocês vão passar para o plural, tá? Fiquem atentos ao artigo, ao substantivo e também ao verbo, estava, né? Também vai para o plural. Estava, estavam, com M no final, tá? Estavam, passado. C, a família foi viajar. Vamos passar para o plural, o artigo e o substantivo, família. D, o violão estava quebrado. Também, vamos passar para o plural, o artigo e o substantivo, violão. E, aquele menino terminou a tarefa. Tá? Então, vocês vão passar para o plural o quê? Substantivo, menino e aquele. Tá bom? F, algum animal passou pelo campo. Então, aí vocês vão ter que passar para o plural. Algum, o substantivo animal e o verbo passou. Passaram com M no final, porque é passado, tá bom? Se fosse futuro, seria passarão com A ou til. Como é passado, a terminação é com a letra M. A comida está na mesa. O artigo a e o substantivo comida, tá? Lembrando mais uma vez, quando vocês forem reescrever as frases, início de frase com letra maiúscula, tá? Todas elas aqui terminam com ponto final. Leiam as frases quando vocês terminarem de escrevê-las, para ver se tem alguma palavrinha errada, alguma coisa que precisa consertar, se está tudo certinho, como a professora sempre explicou para vocês, tá bom? E agora aqui, vocês vão ter que ir lá para o material de apoio, tem um joguinho muito legal, tá? Chegou a hora de exercitar o que você aprendeu a respeito do singular e do plural de forma diferente. A. Destaque as peças do material de apoio. Enquanto faz isso, observe as palavras e as imagens que formam cada carta. É essa página aqui lá do material de apoio, tá bom? Material de apoio na página 5. Lá em cima está escrito Língua Portuguesa, página 63. Vocês vão recortar aqui, tá? Para montar o joguinho. Depois de destacar tudo, embaralhe as peças. Escolha um amigo para brincar. Aí vai ter que ser alguém na casa de vocês, né? Distribua algumas cartas entre vocês dois. Então, vocês vão pegar o total de cartas e vão distribuir entre vocês dois. E deixe o que sobrou em cima do ladinho, tá? Para que vocês possam dar sequência ao jogo, comprando uma por vez, sempre que não tiverem nem imagem, nem a palavra que complete a carta da mesa. Então, se você tirou uma carta lá, você tem uma carta que não completa, você vai ter que pegar da mesa, tá? Ganha o primeiro que ficar sem cartas na mão, tá? Vocês podem fazer o jogo da forma que vocês quiserem, colocar a regra que vocês quiserem, tá bom? É só para fixação de plural, tá bom? Singular e plural. Tudo bem? Então, essa foi a aula de português de hoje. Vocês façam as lições direitinho, tá? Se tiver dúvidas, podem me chamar. Quando nós retornarmos às aulas, a professora vai fazer toda a correção na apostila. As lições que são avulsas, que não são da apostila, a professora também vai fazer todas as correções. Importante que vocês façam, tá bom? Aquilo que a professora falou, criem um horário, um roteiro para vocês fazerem as lições como vocês estivessem na sala de aula, tá bom? Um beijo grande, um excelente final de semana. Segunda-feira nós retornaremos, tá bom?
Um beijo para todos, se cuidem e fiquem em paz.